E a paz, irmãos, mais um domingo estamos aqui juntos, não é isso? Para a nossa escola dominical, que a partir deste domingo tem novo horário às 16 horas. Estejamos todos atentos a esse novo horário para estudarmos a Santa Palavra do Senhor. Vamos nesse momento orar ao nosso Deus, agradecendo pela semana que Ele já nos deu, semana que está se iniciando, pelo seu cuidado, seu amor. A gente tem tanto motivo para agradecer, né, irmãos? Vamos agradecer ao nosso Deus, amém? Senhor, nós queremos nesta manhã bendizer o Teu nome, glorificar o Teu nome, Senhor, pela semana que o Senhor nos deu. Como sempre tenho dito, de paz, de saúde e de vida. É tudo que precisamos das Tuas santas mãos. Já temos a salvação em nossas vidas, o bem mais precioso. Vemos o Teu cuidado, vemos a Tua assistência, Senhor, a Tua providência no nosso cotidiano. Senhor, muito obrigada, Senhor. Agradecemos a Ti, Senhor, com o mais sincero do nosso sentimento, com o nosso profundo coração, Senhor, inclinado diante de Ti, derramado diante de Ti, dizendo a Ti, Pai, muito obrigada, Senhor, pelo Teu imenso amor, pelo Teu cuidado, pela Tua santa proteção, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito por nós, principalmente por ser o nosso Deus, o nosso Salvador. Em nome de Jesus nós te oramos agradecidos. Amém, Senhor. Queremos, amados irmãos, ler com os irmãos no livro do profeta Isaías. Queremos ler no capítulo 43. Isaías 43. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. E depois do versículo 10 ao 13. Isaías 43, de 1 a 5 e depois de 10 a 13. Diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Agora do 10 ao 13. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou eu mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Glória a Deus por essa palavra tão poderosa. Só existe um Deus único, um Deus verdadeiro, um Deus todo-poderoso, um Deus criador do céu, da terra, de tudo que há, tudo que nós vemos, que nós também não vemos, não conhecemos, tudo existe pelo poder criador deste Deus que é único. A nossa lição, estamos estudando justamente sobre a idolatria, para que nada ocupe o primeiro lugar no nosso coração. Tem um hino do grupo Arautos do Rei que diz assim: se ele não for o primeiro, ele já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Então, se Deus não for o primeiro que ocupe o pódio do nosso coração, Ele não é mais nada em nossa vida, Ele não passa de uma ilusão. É um Deus que nós falamos, mas não temos colocado Ele no lugar devido que Ele merece estar, como o dono do nosso coração. Não é verdade, irmãos?
Eu gostaria também nessa semana de agradecer com os irmãos, os aniversariantes. Já tivemos vários aniversários no transcorrido deste mês de setembro. Ontem, dia 23, eu estou gravando o vídeo hoje, né, dia 24. Ontem, dia 23, foi o aniversário do meu filho. Hoje é o aniversário da mãe do Adoniran. Amanhã, dia 25, é o aniversário da minha nora Juliana. Então, motivo de gratidão ao Senhor. E aqui o pessoal da igreja, nós tivemos dia 22, Thalita Ferreira. Dia 24, não é hoje, temos a nossa irmã Ruth. Glória a Deus, irmã Ruth, pela sua vida. Deus continue guardando poderosamente. E dia 26, temos o pastor Licurgo. Que bênção, não é? Deus continue usando esse servo do Senhor, como diz a palavra de Deus. Ainda na velhice darão frutos. E o pastor Licurgo continua dando frutos doces, frutos deliciosos para o grande e poderoso Deus, para o reino do Senhor. Glória a Deus por sua vida, pastor Licurgo. Deus abençoe poderosamente sua vida, a vida da sua família, em nome de Jesus. Queremos deixar para os irmãos um hino maravilhoso que fala sobre esta bênção da gratidão ao nosso Deus, não é? Quero oferecer a todos os aniversariantes, né? O hino 61 que diz: graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas, graças dou pelo perdão. Então eu ofereço a todos os aniversariantes da nossa igreja este hino 61 e vamos mais uma vez orar ao nosso Deus, agradecendo ao Senhor por essas bênçãos, dessas vidas que recebem o dom do fôlego de vida. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor, nós queremos mais uma vez diante do teu trono majestoso, diante de ti que és rei sublime em majestade e glória, te agradecer, Senhor, pela vida, Senhor, dos aniversariantes desse mês de setembro da nossa igreja, todos eles, Pai. Que o Senhor contemple a vida de cada um, derramando chuvas de bênção sobre eles. Abençoa poderosamente a vida de cada um deles, Senhor. Nesta semana, Senhor, Thalita, Ruth, pastor Licurgo, meus familiares, meu pai querido, meu filho, minha nora, minha sogra, meu pai querido, que cada um receba de tuas santas mãos vida, saúde e paz. Ó meu Senhor amado, muito obrigada por estas vidas. Abençoa todo o teu povo, Senhor amado, que professa o teu santo nome. Tem misericórdia daqueles que ainda não professam, que o teu Santo Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, trabalhe nessas vidas, salvando, Deus querido. Nos dá, Senhor, um domingo de paz na tua presença, uma abençoada escola dominical mais uma vez, possamos aprender do Senhor, sermos fortalecidos para poder, Senhor, falar do teu amor às pessoas que ainda não te conhecem. Firma os nossos passos na rocha, Pai, para que nada venha nos embaraçar nesta terra, Pai. Perdoa os nossos pecados, é no nome precioso que eu te louvo, que eu te agradeço e te oro, no nome de Jesus. Amém. Feliz domingo, amados irmãos, na santa e preciosa presença do Senhor e debaixo das potentes mãos do nosso Deus. Em nome de Jesus, um abraço a todos os irmãos. Amém, meus irmãos? Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Sejam muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical à Distância. Para mim é uma grande alegria, uma honra poder falar com você através deste vídeo, para juntos aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus, para a sua glória e para o nosso bem. Meus queridos irmãos, estamos muito felizes com o retorno gradual às nossas atividades presenciais na igreja, tomando os devidos cuidados, seguindo umas orientações específicas para o nosso bem, para o bem de todos, e é uma grande alegria. Nossa escola dominical continuará online em novo horário, agora à tarde, como os irmãos já sabem, têm acompanhado pelos canais da igreja. Continuaremos aqui para a glória de Deus, até quando Deus permitir, quando nós percebermos que é hora de mudar, com muita prudência e oração, como tem feito a mesa, como tem feito a diretoria, os irmãos, a liderança da nossa igreja. Amém, queridos? Meus queridos irmãos, então vamos hoje dar continuidade aos nossos estudos na lição de número 5. Tópico 3, as consequências da idolatria. Vamos juntos então, vamos ler o texto bíblico. Ídolos ocultos é o título da nossa lição, como os irmãos já sabem, ainda maior o perigo.
E a leitura bíblica é Êxodo 20, do 1 ao 3, e Ezequiel 14, do 1 ao 11. Nós vamos ler Êxodo 20, do 1 ao 3, e o texto de Ezequiel não será necessário lermos, nós já estudamos este texto, embora hoje vamos precisar desse texto mais uma vez, vamos voltar ao texto de Ezequiel, mas não vamos ler essa porção na íntegra agora, só Êxodo 20, do 1 ao 3, que diz o seguinte: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, do 1 ao 3. E o texto de Ezequiel, capítulo 14, do 1 ao 11. Eu quero ler, aliás, no próprio texto da nossa revista, nós vamos ler o versículo que nós vamos abordar hoje. Nós vamos explorar hoje. Não há necessidade de lermos todos os 11 versículos aqui. Bom, aí está, irmãos, o tópico 3, as consequências. Acompanhe comigo na tela ou na sua revista, caso você tenha a revista. Os anciãos foram procurar uma resposta de Deus e a receberam, mas certamente é algo muito distante do que queriam. Abre aspas. Fala com eles e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim, para seguirem os seus ídolos. Ezequiel 14, do 4 ao 5. Deus promete que qualquer um que levantar um ídolo em seu coração terá o tratamento que merece pela sua idolatria. É exatamente isto que o texto está dizendo, irmãos. Eu responderei a esses homens segundo a multidão dos seus ídolos. Vou levar em conta a idolatria de cada um deles e vou tratar como eles merecem, como idólatras. E ele diz mais à frente, irmãos, que fará deles provérbios, ou seja, fará deles, desses homens, um exemplo para que todos vejam, um exemplo conhecido de todos, para que ninguém vá por esse caminho. Deus agindo com juízo, não com misericórdia, para poupar os demais, mas punindo aqueles que se desviaram do caminho e seguiram pelo caminho da idolatria. Veja só, a ação de Deus, nesse caso, não seria de misericórdia, mas de justiça. De fazer com que o crente enfrentasse as consequências da sua idolatria. Veja, responderei segundo a multidão de seus ídolos. A resposta divina resultaria em humilhação e consequente destruição do idólatra. Voltarei o rosto contra tal homem, e o farei sinal e provérbio, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo. 14:8. Veja, irmãos, eu comentei no domingo passado a semelhança que há entre esta passagem de Ezequiel e a porção de Mateus, se não me engano foi Mateus capítulo 15, não é? Mostrando que em ambos os casos acontece que Deus ele rechaça a possibilidade de conversa, de diálogo com o homem que está em pecado. Mas não é só isso. Veja que não há só a negação do diálogo, mas o próprio Deus volta-se contra, no caso aqui de Ezequiel, contra tal homem, eliminando-o do meio do povo e fazendo dele um exemplo para os demais. Essa dura resposta de Deus àqueles anciãos serviu para despertá-los para a gravidade do que estavam fazendo. Pois, uma vez declarada e deflagrada sua idolatria, eles teriam a chance preciosa de se arrependerem. A resposta de Deus é dura, mas há sim um convite para o arrependimento. A idolatria não é um pecado imperdoável, pois se assim fosse, ninguém seria perdoado. Então veja, irmãos, há sim a possibilidade do perdão. Claro, para haver perdão é preciso que haja antes arrependimento e confissão. E diante deste reconhecimento,
o homem arrepende-se desse pecado, confessa a Deus, e aí ele pode ser perdoado. Então, nós tocamos na tecla mais uma vez, do autoexame. Aquela lição do domingo passado foi muito importante para que nós sempre tenhamos em mente os sinais que nós podemos observar. Aquela questão do não. Aqui você pode dizer não. A que coisa, objeto, pessoa, circunstância, enfim, você não pode dizer não. O único que não pode receber um não da nossa parte é Deus. Porque ele sim é o relacionamento mais importante da nossa vida. Ele é a coisa mais importante da nossa vida. As demais não são. Então, a esta coisa a qual você não pode dizer não, é um ídolo. Então, esse é um sinal, o sinal das nossas emoções também. O que te deixa irado é que você não consegue se controlar, te tira do sério, que afeta o seu humor diretamente e veementemente. É um outro sinal para a gente observar, e a gente vai, sim, fazendo um autoexame, uma análise, e nós podemos identificar um ídolo oculto. Identificando, precisamos imediatamente eliminá-lo da nossa vida, eliminá-lo do nosso coração, do nosso pensamento. E precisamos nos arrepender em um caso desse de idolatria, confessar a Deus e clamar pelo seu perdão. Certamente Deus nos perdoará, havendo sinceridade e arrependimento verdadeiro. Mas continuando aqui, irmãos. E mais, não é um pecado exclusivo de não crentes. Este é um ponto que eu venho falando desde o início da nossa lição. Porque nós podemos imaginar que este é um pecado, poderíamos ser levados a pensar que este é um pecado só dos não cristãos, dos não crentes, dos pagãos, enfim. Mas não, qualquer um de nós corre o risco de cometer esse pecado, exatamente por ser um caso de idolatria oculta, escondida. Então nós não conseguimos perceber tão facilmente esse pecado. Então qualquer um de nós pode ser uma vítima desse tipo de pecado. Então, não é um pecado exclusivo de não crentes, mas também de servos de Deus, que se deixam enganar por algum tempo, talvez até por anos, vivendo escravizados por Satanás, conforme 2 Timóteo 2, 25 a 26. Deus deseja resgatar todos que se emaranharam no pecado da idolatria. Por isso os convida ao arrependimento, para que não sejam finalmente destruídos. Bom, irmãos, vamos comentar então este tópico. Nós vemos aí que a consequência, em última análise, é a destruição, é a morte espiritual total, é a perda total da nossa comunhão com Deus, é Deus nos entregando às nossas paixões idólatras, em caso de insistência, em caso de não arrependimento, de frieza absoluta, em caso de apostasia mesmo. Então, não há perdão. E eu quero ir para o Antigo Testamento, para nós analisarmos juntos duas passagens, que nos falam dessa morte, dessa destruição. E eu quero que você pense comigo agora, nestes versículos que nós vamos ler juntos aqui. Bom, Salmo 135, versículos do 15 ao 18. Está escrito o seguinte: os ídolos dos gentios são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nem há respiro algum nas suas bocas. Semelhantes a eles, se tornem os que os fazem, e todos os que confiam neles. Veja, o salmista está dizendo, os ídolos dos pagãos são prata e ouro, obra da mão de algum artífice muito bom e talentoso. Eles têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, e não há nenhum respiro nas suas bocas ou nas suas narinas, como traz outra tradução. Semelhantes a ele, tornem-se todos os que os fazem, que fabricam esses ídolos, e todos aqueles que confiam nesses ídolos. Então, parte do juízo de Deus
é exatamente que os homens que confiam nesses ídolos, bem como os que os fabricam para este fim, não é? Que eles se tornem totalmente insensíveis, indiferentes, espiritualmente mortos. Como está escrito em Isaías. Parte desse juízo, Deus... Aliás, parte não. Este juízo especificamente, ele foi aplicado por Deus no contexto lá de Isaías, em que nós temos uma nação idólatra. Veja o que está escrito lá em Isaías 6, versículos 9 e 10. Então disse ele, disse o Senhor, vai e dize a este povo, ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham eles a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se convertam e sejam salvos. Então veja, o próprio Deus, uma vez que o povo seguia pela idolatria, sem nenhum sinal, sem nenhum sinal de arrependimento, de contrição por aquele pecado, Deus simplesmente os entrega às suas paixões idólatras, tornando-os totalmente insensíveis, incapazes de perceber, ver, ouvir, enxergar a mensagem. Consequentemente, não poderiam atender aos apelos de Deus, uma vez que Deus os endureceu como juízo, em forma de castigo para aquele povo. Então, é por isso que falamos há pouco tempo sobre a questão do arrependimento. Essa morte é a morte espiritual, em que nós não respondemos aos estímulos do Espírito Santo, aos apelos do Espírito Santo constantemente direcionados à nossa vida, aos nossos ouvidos, diante dos nossos olhos. Essa é a consequência da idolatria, morte. E eu vou além, irmãos, não só morte espiritual, mas morte física. Eu quero citar aqui alguns casos importantes, muito interessantes para a nossa reflexão. Mas eu quero ainda, dentro desta temática da indiferença, da morte espiritual, ler aqui, na palavra de Deus, uma passagem lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 11. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional. Mateus 11, versículos 16 e 17. Disse Jesus, a que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Versículo 17. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. É muito profunda esta forma poética que o evangelista registrou aqui da fala de Jesus. Ele usa toda essa linguagem para causar um impacto, para causar reflexão, para que nós pensemos e isso traga um impacto. Crianças que estavam sentadas tocando um instrumento, tocam uma flauta, mas ninguém reage, ninguém esboça nenhuma reação àquela música executada pela criança, executada pelo flautista. Ninguém dança, ninguém esboça nenhuma reação, nem bate o pé, nem bate palma, nem estrala os dedos. Sinalizando que está acompanhando ou gostando, entendendo a música, a linguagem musical. Indiferença total. Nós cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. É exatamente isso que pode acontecer. Em caso de estarmos totalmente cegos, surdos para os apelos de Deus, quando nós não percebemos, para assim identificarmos um caso de idolatria, nos arrependermos, confessarmos e finalmente alcançarmos perdão. Corremos o risco de sermos entregues às nossas paixões idólatras, caso persistamos neste erro. Então, daqui para frente, você já sabe, você está sendo instruído e não haverá perdão se você insistir no erro. Mas sim, claro, Deus é misericordioso e Ele aguarda
o seu arrependimento, a sua confissão, ele está sempre de braços abertos. Mas vamos continuar então aqui. Eu falei... sim, está aqui marcado na minha Bíblia e me lembrei a tempo. Salmo 94, versículos 11, versículos 9 ao 11, que diz assim: será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? Aquele que disciplina as nações os deixará sem castigo? Não tem sabedoria aquele que dá ao homem o conhecimento? O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. O que eu quero destacar aqui nestes versículos do Salmo 94 é que o Senhor é aquele que dá vida, é aquele que tem vida. Disse Jesus: eu venho para que vocês tenham vida em abundância. Então ele pode dar a vida, ele pode tirar a vida, ele pode nos fazer morrer espiritualmente e pode nos vivificar espiritualmente. Então ele é o soberano Senhor. Soberano Senhor. Ele tem toda a autoridade, todo o poder para fazer isso e muito mais. Então, também serve para a nossa reflexão. E ainda em tempo, uma outra consequência, também para nós, digo também para nós, quero enfatizar o fato de que está no Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 6, versículos do 9 ao 11, disse Paulo o seguinte: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Aqui, irmãos, Paulo escrevendo aos Coríntios, a semelhança daquele povo, daquela igreja com os pagãos era tanta que Paulo fez questão de enfatizar estes pecados, relacionou estes pecados que eram comuns aos pagãos, como hoje são ainda comuns aos que vivem distantes de Deus. E ele diz até, no versículo 11, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Assim fomos nós, lavados, remidos, perdoados, justificados, regenerados. Então, isso não pode fazer mais parte da nossa natureza. Não faz parte mais da nossa realidade. Esses pecados tão comuns entre aqueles que estão distantes de Deus. Então, Paulo enfatiza, esses pecados são comuns entre os pagãos, entre os gentios. Todos eles, nenhum deles herdará o reino de Deus. Então, lembre-se disso. Vocês sabem que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Esta é uma consequência da idolatria. E agora sim, eu falei de morte, inclusive física. Falamos da morte espiritual, esta que é Deus nos entregar a nossa cegueira, nos entregar a nossa insensibilidade, a nossa mente cauterizada, em um caso de persistência, em que não há, de fato, arrependimento, nenhum sinal de arrependimento, de contrição pelo pecado da idolatria, Deus então entrega ao homem as suas paixões, entrega a ele, e isso é a linguagem que a Bíblia traz, querendo dizer que essa pessoa está morta. Os seus sentidos não estão mais funcionando. Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Então, é a morte espiritual. E eu quero trazer aqui, nós temos citado ao longo da nossa reflexão, na lição 5, o pastor escritor Timothy Keller. E eu trago aqui, irmãos, mais uma reflexão do seu livro, Deuses Falsos. Logo no comecinho do livro, capítulo 1, ele traz o seguinte título, capítulo 1, Uma Estranha Melancolia. Uma Estranha Melancolia. Ele cita aqui o escritor do passado, da década de 1830, o escritor francês Alexis de Tocqueville.
Ele diz o seguinte: na década de 1830, Alexis de Tocqueville registrou suas famosas observações sobre a América. E ele notou, abre aspas, uma estranha melancolia a assombrar os habitantes em meio à abundância. Os americanos acreditavam que a prosperidade poderia saciar-lhes os anseios por felicidade, mas era uma esperança ilusória, porque, acrescentou Tocqueville, as alegrias imperfeitas deste mundo jamais satisfarão o coração humano. E isto, irmãos, cai como uma luva no assunto que estamos, dentro desta temática que estamos explorando aqui. Afinal, o livro fala sobre idolatria, né? O livro de Timothy Keller. Porque vou repetir, as alegrias imperfeitas deste mundo jamais satisfarão o coração humano. É uma esperança ilusória. Nós acreditamos, sendo totalmente equivocados, ingenuamente, equivocadamente, que todas essas coisas poderão nos trazer uma segurança, mas na verdade não trarão. Aliás, o título do livro é As Promessas Ilusórias de Segurança do Dinheiro, Sexo e Poder. Recentemente, John Piper também escreveu sobre isso, né, num livro que fala sobre a questão do sexo, dinheiro e poder, né, que é um tripé assim, macabro, um coquetel maligno que mata qualquer um. Então, mesmo no meio da abundância, no meio da riqueza e da prosperidade, no meio de uma vida boa, Tocqueville percebeu uma estranha melancolia entre as pessoas, entre os americanos, ainda naquela época, mas isso é comum hoje, não só lá, mas em muitos lugares, inclusive no nosso país, em outros países. A sede que cada um tem de Deus, aquele espaço sobre o qual C.S. Lewis escreveu, e nós podemos também encontrar na Bíblia versículos que falam sobre isso. O vazio que há no nosso coração, que só pode ser preenchido por Deus. Aquela alegria que só pode ser trazida por Deus. O espaço que só pode ser preenchido por Ele. Há um espaço do tamanho de Deus no nosso coração, já diziam os pregadores. E ainda dizem. Então, são promessas ilusórias. E aí ele cita alguns casos, irmãos, reais, que de fato aconteceram, e ele, claro, no final, cita a fonte de onde colheu essas informações, que foram os seguintes casos. Diante da crise, depois do início da crise econômica global, em meados de 2008, entre 2008 e 2009, houve uma série trágica de suicídios de pessoas, outrora ricas e bem relacionadas. Ele cita alguns casos aqui muito tristes, irmãos. O diretor financeiro interino da Federal Home Loan Mortgage Corporation, empresa de crédito imobiliário, também conhecida como Freddie Mac. O diretor financeiro dessa empresa enforcou-se no porão de casa. O dirigente executivo da Sheldon Good, uma das maiores empresas de auditoria imobiliária dos Estados Unidos, disparou uma arma contra a própria cabeça no volante do seu Jaguar vermelho. Um gerente financeiro francês, responsável pelo investimento de patrimônio de muitas das famílias reais e importantes da Europa, que perdeu 1,4 bilhão de dólares dos clientes no esquema de pirâmide de Bernard Madoff, cortou os pulsos e morreu em seu escritório da Avenida Madison. Um executivo sênior dinamarquês do banco HSBC se enforcou dentro do guarda-roupa da sua suíte, cuja diária custava 500 libras em Knightsbridge, Londres. Quando o executivo do banco Bear Stearns soube que não seria contratado pela JP Morgan Chase, comprador de sua empresa falida, ingeriu uma overdose de drogas e pulou do 29º andar de seu prédio. E aí um amigo comentou: o que aconteceu com o Bear Stearns acabou com ele. Casos como esses tinham uma terrível semelhança com os suicídios após a queda estrepitosa da Bolsa de Valores em 1909. São alguns casos reais
que Timothy Keller citou no seu livro, de pessoas que depositaram toda a confiança nas riquezas, nos bens materiais, no dinheiro. Acontece isso ainda hoje, irmãos. Deus nos guarde, Deus tenha misericórdia das pessoas e que elas possam entender que nossa alegria vem do Senhor, nossa segurança está nas mãos de Deus, nós devemos depositar nossa confiança em Deus, porque embora o dinheiro seja bom e traga muita coisa boa para a gente, e em muitos aspectos traz segurança, o dinheiro não é tudo. O dinheiro não é tudo, e quando nós nos esquecemos de Deus, diante de uma situação de desespero, cedemos ao desespero e acabamos até perdendo a vida, como aconteceu com esses homens. Essa foi a reflexão de hoje. Espero que os irmãos tenham sido edificados e depositemos nossa confiança em Deus. Precisamos ser prudentes, estar atentos, o que está ao nosso alcance, falando da questão financeira, nós devemos fazer para termos uma vida mais tranquila, mas sabendo que nós dependemos mesmo de Deus, é porque Ele quem dá a vida, Ele quem tira a vida, Ele que permite que tenhamos riquezas, Ele permite que nós alcancemos, Ele nos dá saúde para conquistar essas coisas. Se Ele quiser, nós não conseguiremos. Basta mesmo uma doença terrível como a que está agora atacando o pastor Tim Keller, o câncer de pâncreas, e uma pessoa pode perder a vida. Então, nossa vida está nas mãos do Senhor. Obrigado, então, até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém. Graça e paz, irmãos. Reunidos nos encontramos, estudando a palavra do Senhor nesta escola bíblica dominical. E neste momento de oração, queremos antes ler a palavra do Senhor que se encontra na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versos 23 e 24. Assim nos diz a palavra do Senhor: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida na instrução que você e todos nós acabamos de receber da palavra do Senhor. Queremos agradecer a Deus nesta oração pelos nossos irmãos e amigos que completaram mais um ano de vida na semana que passou. Lembramos da Tabita, no dia 21, no dia 22 da Thalita Ferreira, filha da nossa irmã Eunice, no dia 24, nossa irmã Ruth Ferreira, dia 26, nossa irmã Gildinha Viana, dia 26 também, o nosso irmão Pastor Licurgo. Recebam todos o nosso abraço fraternal e que o Senhor os conserve dia a dia e que todos possam caminhar na presença do Senhor, sendo abençoados e sustentados pelo Senhor. Queremos também orar pela família do mês, nosso irmão Lindenberg, Laura, sua esposa, Lídia Ruth, sua filhinha. Vamos orar ao nosso Deus agradecidos pelas bênçãos do Senhor, pelo cuidado do Senhor, pela direção que Ele tem nos dado como igreja do Senhor que somos. Queremos te agradecer, Pai querido, por este momento de estudo da Tua Palavra que tivemos, pela bênção da instrução, ó Pai, que nos foi dada, e que estejamos colocando em prática os Teus ensinamentos. Dá, ó Deus amado, da Tua direção, da Tua paz nesta nova semana que se inicia. Nós somos
agradecidos a Ti, Senhor amado, pelas bênçãos recebidas. Queremos colocar diante de Ti nossos irmãos e amigos que completaram mais um ano de vida na semana que passou. Esteja, Senhor, com cada um deles, fortalecendo-os na caminhada, sustentando-os, ó Pai, firmando-os nos caminhos do Senhor, e aqueles que ainda não tiveram um encontro pessoal, restaurador com o Senhor Jesus, que isto ocorra para a glória e louvor do Teu santo nome. Senhor amado, nós colocamos diante de Ti a vida da família do mês, a nosso irmão Lindenberg, Laura, a sua filhinha Lídia Ruth. Que o Senhor esteja cuidando, Senhor amado, desta família tão amada pelo Senhor e amada por todos nós. Abençoa-nos, perdoa-nos, em o nome do Senhor Jesus, nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Recebam, meus irmãos, a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, as consolações, o poder renovador, santificador do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós e sobre todo o povo do Senhor espalhado na face da terra, hoje, para todos sempre. Amém.